Bianchi, então, foi instalada a faixa seletiva dos ônibus aqui na Barão do Rio Branco. Já se estuda instalar em outros lugares, como a Júlio de Castilhos, até o final do mês já, e ampliar aqui até o terminal de ônibus a faixa seletiva. Para os comerciantes, isso não é bom, né? Boa tarde a todos, ou bom dia, como seja. De fato, para nós comerciantes, isso é um atraso, é uma regressão no sentido assim, do nosso cliente. Nós temos recebido muitas reclamações quanto ao fato do estacionamento. Estão comentando, dizendo assim, cada vez nós vamos nos distanciar mais do centro e não veremos, o comércio vai perder com isso. Eu já notei com isso no terceiro dia hoje, obviamente, uma queda nas vendas. Obviamente nós estamos arquivando os documentos necessários, achamos injustas as atitudes que teve. Inclusive não fomos consultados. Eu acho que cabe sempre às pessoas que são oriundas, conhecedoras do assunto, serem questionadas. O diálogo existe. Pela atual administração, a gente percebeu que no início houve uma demonstração de senso, de diálogo, mas agora, infelizmente, a atitude que ocorreu é uma atitude muito drástica, viril, e não existe motivo para isso. Nós não vamos evoluir, não vamos crescer, não vamos ser uma cidade moderna assim. Isso que eu vejo e que eu sinto. Diversas reuniões foram feitas com o prefeito, os comerciantes e também na Câmara de Vereadores foi entregue documentos, mas nada adiantou. Foi feito um abaixo-assinado com várias assinaturas dos comerciantes, contestando a situação. Tivemos presentes na Câmara de Vereadores, foi dialogado, foi apresentado, foi justificado o porquê da nossa ideia, entendeu? Da nossa preocupação com o nosso cliente. Nós estivemos pessoalmente com o prefeito, ele tem se mostrado muito radical, certo? Não houve assim uma exposição dele no sentido de dizer vou estudar, vou dialogar, inclusive com o próprio secretário de Mobilidade e Logística, não houve um diálogo, não houve nada, uma apresentação. Então, da nossa parte, a gente fica muito triste pelo fato de ser Bento Gonçalvense, tá? Ter nascido aqui e a gente não participar. E ver que certas pessoas sem conhecimento de causa, área, fazem certas atitudes sem conhecimento de causa. Os comerciantes ainda estão unidos? Tem uma esperança ainda de retirar a faixa aqui seletiva? Quanto à união, está ficando cada vez mais forte, cada vez mais evidente, cada vez mais consciente. Nós iremos até as últimas consequências que forem necessárias. Haja vista que a gente está arquivando, ajuntando dados, tem histórico, tem informações de que isso é improcedente. Então é uma coisa que nós temos que pensar para o futuro. E o futuro a Deus pertence, então vamos brigar até o fim. Numa reunião na prefeitura, o senhor chegou a colocar que seu estabelecimento, como sendo um posto, seria o mais prejudicado, talvez porque é na esquina e a faixa atrapalharia os clientes que querem entrar. O senhor está notando isso nesses 3 dias já? Já percebi no momento que a gente apresentou o trabalho, eu coloquei isso, que o acesso se tornaria difícil e infelizmente piorou. Ficou pior ainda, entendeu? Então eu acho que não existe bom senso, não existe estudo, não existe um planejamento do que é as coisas quando se fez. Eu acho que todas as coisas tem que estudar para melhor. Infelizmente, eu como tenho toda essa experiência de empresariado, eu me sinto envergonhado de saber chegar numa situação dessa em Bento Gonçalves. Mauro Moro, secretário de Gestão, Mobilidade Urbana de Bento Gonçalves. Recentemente já foi instalada, então, a faixa seletiva de ônibus na Barão do Rio Branco, no centro do município. Outros projetos já estão sendo estudados e analisados para os próximos dias, meses, enfim. Primeira avaliação, assim, o que tu consegue tirar nessa primeira semana, passado uma semana da instalação da faixa seletiva na Barão do Rio Branco? Olha, passado 3 dias, efetivamente, de instalada a faixa seletiva na Rua Barão do Rio Branco, naquelas 2 quadras, já se deu para ver a diferença entre termos de tempo-resposta do transporte coletivo para o seu usuário. É claro que nós estamos ainda em período de adaptação dos condutores dos veículos leves, adaptação dos condutores dos próprios veículos de transporte públicos, os motoristas de ônibus. Algumas intervenções ainda estão sendo feitas para dar maior visibilidade na regulamentação e orientação aos nossos condutores para evitar qualquer tipo de acidente. Estamos mantendo lá, em determinados períodos, agentes de trânsito, orientando os pedestres também para respeitar a faixa seletiva, né, buscar só fazer a travessia nas faixas de segurança, porque é um conjunto de ações que vai trazer um resultado mais positivo do que já está se vendo em tempo de deslocamento hoje. Então, o nosso trabalho, eu acho que
dentro das primeiras expectativas, está sendo muito bom em relação à adaptação da população. E esperamos que isso se torne uma realidade para toda a nossa comunidade em termos de melhoria no transporte público. Nos primeiros dias, tu acompanhou lá na Barão do Rio Branco, o que a população tem falado, os usuários de transporte coletivo e tudo mais? Olha, os usuários do transporte coletivo têm só agradecido, eles têm ligado diversas vezes aqui para a Secretaria, elogiando, dizendo que, enfim, nós estamos adotando um projeto que venha de encontro à necessidade da maioria da população de Bento Gonçalves, que é a prioridade ao transporte público, que isso já é uma tendência nacional em termos de mobilidade urbana e, com certeza, eles estão ao nosso lado para fazer com que isso se torne uma realidade positiva para todos os bento-gonçalvenses. E, com tudo isso, a gente espera melhorar a qualidade de vida, ter maiores condições, maior quantidade de linhas de ônibus, inclusive, em horários de pico, para diminuir aquela quantidade de passageiros que nós vemos nos horários que tem de deslocamento para casa e de chegada no seu local de trabalho, que superlota os nossos coletivos. A gente também quer resolver esse problema. E todos esses projetos que nós estamos fazendo é de encontro a isso, de ter mais ônibus nos horários de maior pico de população deslocando para casa, fazendo com que diminua a quantidade de pessoas e tenha maior qualidade no transporte para o cidadão que é usuário hoje do transporte coletivo através de ônibus. Essa faixa seletiva foi instalada como forma de teste, por enquanto, mas um estudo já está sendo feito e adaptações estão sendo feitas na própria Barão do Rio Branco, né? Com certeza, nós estamos aumentando ainda mais a sinalização de trânsito, para orientar bem os nossos condutores. Estamos além da necessidade prevista no Código Nacional de Trânsito, de informações através de sinalização vertical e horizontal. Vamos buscar também sinalizações perto dos semáforos, para que as pessoas tenham um entendimento do que está sendo sinalizado, o que pode, o que não pode fazer, e fazer com que isso se torne um serviço de qualidade para os nossos bento-gonçalvenses. A gente quer, nos próximos dias, já ver nos outros locais que nós pretendemos implantar, fazer com que isso se torne um excelente serviço para a nossa população. Não aquilo ainda que se espera, porque nós temos os impedimentos em termos de largura de vias, em termos de gargalos de trânsito em pontos que não temos soluções ainda, que teriam que ser intervenções viárias de grande porte, mas a gente quer, ao longo do tempo, ir minimizando os problemas da demora do usuário para chegar no seu local de trabalho, para chegar na sua casa, mas fazer com que o transporte público se torne uma realidade melhor para o nosso cidadão. Por enquanto, a faixa foi instalada no sentido bairro-centro, a princípio. Há estudo já para o sentido centro-bairro? Nós já estamos. A Júlia Castilho vai ser um fator importante ali de se colocar a faixa seletiva sentido centro-bairro, vai facilitar a passagem dos veículos de transporte público e vai dar maior dinamismo à quantidade de ônibus possíveis de deslocar naquela via, porque eles vão deslocar com segurança, mas principalmente uma coisa que é bem alerta aos nossos condutores, ele vai dar mais segurança aos nossos condutores dos veículos individualizados, automóveis, de poder ter segurança de utilizar a sua faixa de deslocamento com mais tranquilidade, que não vai ter a competitividade dos ônibus, porque no sistema que está hoje, a todo momento o ônibus sai de uma parada e interfere na via de deslocamento. E tendo a faixa seletiva, ela vai fazer com que não exista isso e a segurança viária vai ser muito maior, dando qualidade à nossa mobilidade urbana. Na Júlio de Castilhos, é de que ponto a que ponto que seria instalado e para quando? Inicialmente, nós estamos projetando entre a Rua 13 de Maio e até a Ramiro Barcelos, talvez chegando até a Marechal Deodoro, mas inicialmente até a Ramiro Barcelos, porque ali é um local bem propício em termos de largura de via, em termos de pequenos obstáculos, exceto a retirada de uma área de estacionamento, e devemos instalar até o final de março nesses locais, fazer com que se torne logo um projeto de governo que tenha a qualidade necessária para a nossa população.